dia. Sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro e é um prazer imenso para nós recebermos todos vocês aqui hoje. Minha oração é que Deus use esse tempo para produzir em nossos corações mais fé e um desejo maior de poder conhecê-lo e desfrutar de um relacionamento com esse Deus maravilhoso que tem cuidado tanto das nossas necessidades e nos protegido de formas que nós nem conseguimos imaginar. Então vamos orar e vamos estudar a palavra de Deus. Senhor, eu quero te agradecer porque a gente se sente tão encorajados de estarmos aqui louvando a Ti e também meditando nas Escrituras, em cada momento que nós temos aqui, seja cantando, seja lendo a Bíblia, ceando, ofertando, cada momento é especial e nós queremos tanto te agradecer, porque ao longo desses anos, aqueles que têm mais tempo na fé e os mais novos, a gente tem sentido, Pai, o seu carinho por nós, o seu cuidado, o seu zelo. E a gente tem sentido também que ao longo da jornada o Senhor tem cuidado das nossas necessidades básicas, tem nos inspirado por meio da Sua palavra, tem falado conosco por meio do Santo Espírito e a gente se sente feliz e agradecidos por isso. E queremos tanto que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor use a Sua palavra para tocar os nossos corações e nos levar, Pai, a reflexões profundas sobre a nossa necessidade de um relacionamento com o Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja e por esse tempo aqui. Tudo isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de nós estudarmos a palavra hoje, eu queria só lembrar vocês, tivemos a presença de um irmão nosso aqui, o John Oakes, um mestre da igreja, e eu não sei se vocês têm acessado o site da nossa igreja. Nosso site está cada vez sendo aperfeiçoado, tem tido lá mais informações, mensagens. O Flávio iniciou o projeto, o Patrick tem continuado. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Então já temos colocado alguns sermões lá, por exemplo, aquela aula que o Anthony fez aqui, está no site da igreja. Você que não teve presente, você pode acessar, pode ouvir. Também as aulas do John Oakes, inclusive o PowerPoint com informações, estarão disponíveis lá também em breve. Então é muito importante você entrar lá no site, colocar uma mensagem lá, ou ouvir, ou ler o que está acontecendo lá, porque realmente tem sido muito encorajador as notícias de batismos, coisas que estão acontecendo na igreja. Então, para quem não sabe nada ainda do site, o endereço é icirj.org.br, tá bom? Então esse é o nosso endereço. E hoje vamos para Romanos capítulo 8. Nós vamos continuar a parte 2 do sermão que eu estava fazendo ainda lá na Copa do Mundo. Lembra? 7-1 Brasil, perdeu, feio. Aí eu falei, somos mais que vencedores. Foi bem. Então eu falei que vou estudar Romanos 8. E fiz a parte 1, hoje teremos a parte 2. Não vou falar nada desse assunto de Copa, nem devia ter tocado nesse assunto, mas já falei, agora já foi. Então, Romanos capítulo 8, para mim tem sido muito encorajador estudar esse capítulo, porque fala muito do amor de Deus por nós, fala muito sobre o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. E são coisas que são difíceis de entender. Amor de Deus, não é tão fácil entender isso. Espírito Santo, são coisas que a gente não vê, não visualiza. Então esse capítulo tem me ajudado a entender um pouco mais o que é o amor de Deus, o que representa o Espírito Santo, a influência dele na minha vida e tantas outras coisas tão encorajadoras. Então eu vou falar de 3 pontos básicos. O primeiro é a esperança do céu. Então vamos lá no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Diz assim no versículo 18: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida
não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Bom, depois a gente continua, mas aqui, nesse versículo 18, Paulo fala da esperança do céu. E Paulo também fala de sofrimentos. Paulo, ele gosta muito de falar de sofrimento. Então você vai encontrar nas cartas de Paulo várias vezes ele tocando no assunto do sofrimento. E quem conhece um pouco da Bíblia sabe que o apóstolo Paulo, que escreveu Romanos e muitas outras cartas, foi um homem que sofreu muito por causa da fé dele em Cristo. E ele fala em diversos momentos das dificuldades. Você pode anotar e ler em casa depois, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Paulo fala lá que ele foi preso, que ele foi surrado, que ele foi apedrejado, e por causa disso ele quase morreu por causa do apedrejamento. Ele fala que o navio onde ele estava viajando naufragou 3 vezes. Ele fala que ele foi chicoteado inúmeras vezes, que ele levou 39 açoites. Ele diz também lá que ele ficou sem dormir, passou fome, sede, enfim, ele vai falando de sofrimento que ele passou por causa de Cristo. E aqui em Romanos 8, o que nós acabamos de ler, ele fala o seguinte, que nossos sofrimentos não são comparados com a glória que nos será revelada. Isso é incrível e poderoso. Se nós conseguíssemos entender um pouco do que será revelado para nós, ele está querendo dizer que nossos sofrimentos iriam ficar tão pequenos. Seria tão incrível se nesse momento aqui e agora, Deus ele abrisse a nossa mente e revelasse a glória. Seria tão poderoso. Se por um instante, alguns segundos, nós pudéssemos, ter acesso à glória que nos será revelada. Eu acredito que os sofrimentos iriam ficar tão pequenos, mas Deus ele não faz isso. Ele não faz, isso é uma promessa. Ele fala que um dia vai ser revelado. Não sabemos quando. Mas essa promessa, ela nos inspira a entender que por meio dessa esperança, sofrimentos deveriam ser bem menores. Pelo menos a maneira como nós encaramos eles. E qualquer sofrimento que passarmos como cristão não é nada comparado com a esperança do céu. E todos nós passamos por sofrimentos, não é verdade? Alguns aqui passam por sofrimentos bem complicados hoje. Talvez você não esteja enfrentando algo assim, mas talvez aqui no ano que vem vai acontecer. Enfim, a vida é assim, a vida ela tem momentos difíceis. E o que Paulo está nos encorajando é que essa esperança do céu deveria então fazer a gente reduzir a maneira como encaramos o sofrimento. E ele continua falando sobre esse ponto. Olha só, o versículo 19 até o 25 ele fala o seguinte: o universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente.
pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Incrível essas palavras. Ele está falando sobre a esperança do céu. Está explicando, está explorando esse pensamento. E aqui fala que devemos esperar então com paciência. Fala também que o universo todo está gemendo, aguardando o momento da libertação final. Eu não sei, eu acredito que você se lembra o dia que você foi batizado. Lembra aquele dia? O meu foi 16 anos, há 16 anos. O dia que você recebeu o Espírito Santo na sua vida. Naquele dia, segundo a promessa bíblica, você recebeu o perdão de todos os seus pecados. Tudo foi zerado. Você começou do zero a sua vida com Deus. Sua consciência ficou limpa, completamente limpa diante de Deus. Eu me lembro retornando para casa à noite, depois daquele culto onde eu fui batizado. Eu lembro dentro do ônibus aquela paz interior, aquela calma, pensando, puxa, até se eu morrer agora, tudo bem, vou estar com Deus. Nem a morte mais eu estava temendo naquele momento, porque eu estava tão feliz e confiante no amor de Deus. Amém. Mas aí, o tempo vai passando, você sabe como é que funciona, né? O tempo passa, aí cometemos um pecado, aí sentimos culpa, e aí cometemos outro, aí sentimos mais culpa ainda, aí erramos feio, cometemos uma falha feia, e aí começamos a ficar desanimados. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui para nós é que, e é mais ou menos esse ponto mesmo, embora sejamos salvos, como nós lemos no culto anterior, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O que ele fala, embora sejamos salvos, ainda não estamos completamente salvos. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque ainda não fomos totalmente redimidos, porque aquele dia ainda não chegou. Então ele fala que nós esperamos ansiosamente para nos tornarmos definitivamente filhos de Deus. Porque Deus ele tem um plano para salvar todos aqueles que aguardam esse dia. Porque embora nos tornamos cristãos e estamos certos com Deus, só no dia que passarmos pela porta do reino dos céus, poderemos dizer amém. Tudo já terminou, só naquele dia. Então, por isso que ele fala que a natureza, o universo está gemendo também, porque o universo quer ser liberto, assim como nós queremos ser libertos também. Por isso nós também gememos até chegar aquele dia. E eu não sei o que faz você gemer hoje, por exemplo. Para mim, eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade e tentaram me assaltar. Estava com um tênis novo, um tênis bacana, dentro do ônibus. Aí o bandido veio, apontou uma arma assim, tira. E eu comecei a gemer, não, por favor, não faz isso. Meu, só tenho esse, não faz isso. Fiquei desesperado, pedindo pelo amor, gemendo, pelo amor de Deus, para não fazer isso. Ele apontando a arma, tira. E eu fiquei ali, falei, agora eu vou morrer, o que vai acontecer? Mas não tirei o tênis. Não faça isso, tá bom? Entrega tudo. Na hora eu não sei porquê, mas eu não quis dar o tênis pro ladrão. Mas ele desistiu. Mas eu não vi a hora que passava aquele momento. Sabe, até hoje eu lembro desse dia. Fiquei gemendo. Foi 1 minuto mais ou menos, mas parecia uma eternidade aquele tempo. Mas assim, por exemplo, esses dias eu fui levar um amigo nosso, o John Wolfs, lá na Pedra Bonita. Só que o dia estava frio aquele dia. Frio, a beça. Lá em cima,
você sobe tanto que você fica, parece que em contato com nuvens. E aquele gelo, sabe? Quando nós subimos, aquele frio tremendo, e aquela nuvem com aquela água fria batendo em nós, e eu estava ali gemendo, sem agasalho. Um lugar lindo, mas vamos embora logo, só pensando em querer sair dali logo, porque estava muito frio. Mas assim, quando você está doente, por exemplo, pega uma virose, fica lá gemendo na cama, ai, me ajuda, mulher, faz alguma coisa, um remédio, ainda mais um homem quando fica doente é uma vergonha, fica mal mesmo, fica reclamando, fica triste, fica deprimido, fica gemendo. Então a gente quer que passe logo esse tempo. Mas é o que Paulo está querendo dizer, sabe, o universo e nós gememos também, até que aquele dia, aquele momento, seja revelado para cada um de nós. Então, o que ele quer dizer é que nós, como discípulos de Jesus, temos a esperança do céu, que nos anima, que nos ajuda a passar pelas lutas do dia a dia, pelas dificuldades. E essa esperança vai nos ajudar a passar por esses momentos difíceis. Porque sabemos que se não desanimarmos, seremos salvos no dia em que Deus vai revelar sua glória para cada um de nós. Então, quando passamos por dificuldades, outra coisa importante, nós também somos tentados a esquecer essas coisas. Somos tentados a ficar olhando para este mundo. Eu não sei como é para você, mas para mim é assim. Quando eu passo por dificuldades, eu fico focalizado não nessas coisas, não na esperança do céu, mas pensando, puxa, por que eu estou passando por esse sofrimento, essa dificuldade financeira, essa questão com meus filhos, meu casamento, essa situação na igreja que eu estou enfrentando, estou vivendo. E a tendência é ficar olhando para essas coisas e não olhar para a esperança, para a glória que será revelada. Mas lembre-se, quando você estiver passando por sofrimentos, tudo um dia vai passar e nada é comparado com a eternidade. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Se mantivermos nosso coração sempre focado nessas coisas, vamos receber sempre encorajamento também, ânimo para não desistir, para permanecer fiel. E vale a pena, porque a glória vai ser algo maravilhoso que Deus vai revelar para cada um de nós. Então, a primeira coisa que eu queria expressar para vocês e que tivesse hoje em nosso coração é que, para sermos mais que vencedores, nós precisamos focalizar na esperança do céu. Porque se nós ficarmos focalizados na correria desse mundo, no sofrimento do mundo, vai ser difícil olhar para a glória que será revelada para cada um de nós. Amém? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa de hoje é: temos a ajuda do Espírito Santo. Vamos continuar lendo a partir do versículo 26. A partir do 26, a Bíblia diz assim: assim, também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou
a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou o que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Mais uma vez, incrível essas palavras, essas reflexões que Paulo traz aqui, trata. E o que ele está querendo dizer aqui é que quando nos tornamos cristãos, por meio do arrependimento e do batismo, fala que Deus, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar em nossa fraqueza. Então o que é o Espírito Santo? É uma voz, é a voz de Deus nos ajudando, agindo em nós. E aqui fala nessa passagem que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Você já parou para pensar nisso? Que nesse momento, o Espírito Santo, Ele está intercedendo por você. Que quando você está lá dormindo, descansando, o Espírito Santo está acordado, intercedendo por você. Que quando você está sofrendo, que você acha que ninguém está te amando, preocupado com você, interessado na sua dor, o Espírito Santo está lá diretamente ligado a Deus, levando a Ele a sua situação, o seu sofrimento, o seu problema. Sabe, isso aqui é muito poderoso, entender esse tipo de ação do Espírito em nossas vidas. E é o que Paulo está falando aqui. Então, o Espírito é algo fantástico. E é aquela voz que fala com você: ó, não faça isso. Faça isso, desligue esse programa, não veja essas coisas na televisão, não fale assim com seus filhos, não fale assim com seu marido, não fale assim com a sua esposa, não, peraí, vai lá, peça perdão, sabe, essa mensagem, é isso mesmo, vou mudar, sabe, o Espírito está sempre falando, é aquela voz de Deus dentro de nós, nos guiando, nos levando para fazer aquilo que realmente agrada a Deus. E como fala em 2 Timóteo 1, no versículo 7, lá fala que o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder. É algo poderoso. É por isso que Paulo fala essas coisas, porque esse Espírito, ele é poderoso e a gente conhece pouco a ação do Espírito em nossas vidas. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que com a ação do Espírito Santo, eu e você podemos fazer coisas que vai além da nossa compreensão humana. Não há nada na vida cristã que não encaremos com a ajuda do Espírito Santo. Então, é importante entender hoje, irmãos, que nós temos o Espírito trabalhando conosco, nos ajudando, sabe, nos protegendo, nos guiando. Eu não sei o que faz você se sentir protegido hoje, mas quando eu penso em proteção, tentando usar os argumentos do mundo, eu lembro, por exemplo, quando eu era criança também, lá na escola. Criança não, já era adolescente. Eu tinha um amigo, eu chamava ele de gordo. Ele realmente era muito grande, ele era muito forte. Esse era o apelido que a gente dava para ele na escola. Mas ele era meu amigo. E eu era tipo o Patrick, assim, bem pequenininho. E eu tinha esse amigo grandão. Eu lembro andando com ele na escola, e ele tornou meu amigo, a gente saía juntos, conversava bastante, e estávamos lá, e só você sabe como é a escola. A escola é bom, mas também a escola tem muita coisa ruim lá. Então, brigava na escola, arrumava confusão, brigava com meus amigos. Aí, que bom que eu tinha o gordo como meu amigo, porque todo mundo tinha medo do gordo, a voz dele era grossa, ele era poderoso, então ele era meu amigo, todo mundo andava, desfilava com ele assim, mó felicidade, sabe, andando assim, ele do meu lado, se tinha protegido, e todo mundo, mesmo quando ele não estava lá, todo mundo sabia, esse é o amigo do gordo, cuidado. Então era tão bom sentir a proteção, sabe, ter essa amizade. Mas no sentido que eu estou querendo dizer, usando esse exemplo, é que o Espírito, ele age em nossas vidas nos protegendo também, sabe, cuidando de nós, das nossas necessidades.
Eu estava pensando, tem coisas que acontecem na nossa vida, que o Espírito faz, que você nem sabe. Talvez lugares que Ele não permita que você entre, situações que Ele livra você, que você não tem nem ideia. Sabe, bandidos talvez que está indo na sua direção, que faz com que, sabe, a gente não tem nem ideia da maneira como esse poder que há de nós, ele atua de uma maneira realmente maravilhosa, cuidando das nossas necessidades. Mas esse é o Espírito Santo. Eu não sei se você já andou de bicicleta a favor do vento. Que delícia! O vento te empurrando e você vai com toda a velocidade. O Espírito Santo é isso, vai te empurrando, vai te impulsionando a fazer coisas maravilhosas, a realmente sentir isso no seu dia a dia. Então, o que Paulo fala é, temos esse poder agindo em nós. Amém. Então, todos que foram batizados, se arrependeram e foram batizados, têm esse poder hoje na vida. Amém. Então, eu quero encorajar vocês que estão estudando a Bíblia, que não se decidiram ainda a entregar o seu coração a Jesus. Eu queria animar você a entender as coisas que Deus está querendo te dar. Amém. E Ele chama isso de primeiro presente. Primeiro presente é o Espírito Santo. Queria encorajar você a querer realmente conhecer mais a Bíblia, entender melhor o que é o batismo, para que serve isso, por que uma pessoa tem que ser batizada, o que a Bíblia ensina sobre esses pontos, sabe, tirar um pouco daquelas coisas que talvez a religião colocou na nossa mente, que não são corretas, ou talvez não são daquela forma, mas a Bíblia está aqui de uma maneira muito clara, explicando por que uma pessoa tem que ser batizada. Mas a promessa é, quando somos batizados, recebemos o Espírito, esse poder dentro de nós, que nesse momento está intercedendo por cada um aqui. Amém? Amém. Então, uma outra coisa que Paulo fala aqui, é que me encoraja muito, ele fala também no versículo 28, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu não sei se você pegou, mas ele fala todas as coisas. Tudo que acontece em nossas vidas, Deus usa para o nosso bem. Eu confesso que é difícil entender isso. Porque muita coisa que acontece, eu fico pensando, Deus, vai ser para o bem mesmo isso que está acontecendo? Não sei, está parecendo o diabo, está parecendo uma coisa que não vai produzir nada bom. Inclusive, Deus permite as ações do diabo em nossas vidas. Mas a promessa aqui é para o nosso bem. Lembra de Jó? Lembra do diabo, Satanás atingindo a vida dele? Deus permitiu. Alguma coisa Deus estava trabalhando ali na vida de Jó, a gente não sabe exatamente como funciona isso, mas eu confesso que é difícil entender. Mas a promessa aqui é, Deus age em todas as coisas, mesmo os desafios que você tem na sua vida, Deus está usando para moldar você, para sermos a imagem do Filho de Deus. É o que ele fala aqui. Então, Deus quer que eu e você sejamos parecidos com Jesus. Por isso Ele trabalha em cada área em nossas vidas. Coisas ruins, coisas boas, sempre trabalhando, sempre agindo. Então, e outra coisa importante, nós temos a ajuda hoje do Espírito Santo para chegarmos lá na glória. Você não está sozinho, lembra disso? Para enfrentar qualquer tipo de provação e poder bradar cada dia, somos mais que vencedores. Então lembra disso. Deus nos ama e Ele trabalha muito para que nós possamos, com a força do Espírito Santo, superar qualquer luta. E a última coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre o amor de Deus, que está no versículo 31 até o versículo 39. Vamos lá. Diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou
de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, muito poderoso pensar em tudo isso. Provavelmente essa seja uma das partes mais poderosas de toda a Bíblia. Aqui afirma que nada pode nos separar do amor de Cristo, de Deus. Nada em toda a criação. Então, por causa do amor de Deus, somos mais que vencedores. Eu não sei como você se sente quando sabe que é amado. Vamos tentar pensar em outro ângulo. Quando não nos sentimos amados, geralmente ficamos como? Tristes, deprimidos, desanimados, sem esperança. Agora, quando sabemos que alguém nos ama, isso renova a nossa esperança e fé. Nos deixa bem alegres, bem dispostos. Sabe, o amor muda tudo. É assim que funciona. O amor tem o poder de transformar tudo ao nosso redor. Eu até tenho um exemplo que eu acho que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, porque me ajuda a entender um pouco o que o amor pode produzir num coração. Uma mulher, ela se envolveu num acidente de carro. Ela foi quem cometeu a falha. E ela ficou desesperada porque o carro era do marido. E mulher que é casada aqui sabe o que isso significa, né? Você pega o seu carro do marido, sabe como o homem geralmente gosta do carro, limpa, pinta, coloca cheirinho, faz isso, aquilo. Mulher também, claro, cuida bastante do... Mas sei lá, é uma coisa muito doida. O homem com o carro é uma coisa assim que às vezes tem uma paixão. Mas enfim, voltando aqui ao exemplo. Então a mulher bateu com o carro do marido, ficou péssima, né? Imagina o que ele vai falar, o que ele vai pensar e tal. E até o outro que se envolveu no acidente com ela, a culpa era dela, não era do homem. Mas até ele vendo a situação, ele começou a consolar: não, tá tudo certo, fica calmo e tal. E lembrou para ela do seguro: ô, seguro, você não tem seguro. Ela lembrou: a verdade, tem um seguro. Ela foi lá no porta-luvas do carro e ela pegou o documento do carro, do seguro, e dentro desse documento tinha um bilhete. E ela um bilhete, estava escrito assim: abra em caso de acidente. Então esse era o bilhete. Ela ficou, não entendeu muito bem, né? Mas e quando ela abriu o envelope, lá tinha um bilhete do marido para ela. E o bilhete dizia o seguinte: querida, se você estiver envolvida em um acidente, lembre-se
que é você que eu amo e não o carro. Então imagina como ela se sentiu depois dessa. Tá bom, vou chamar o reboque aí, pegar o táxi, deixa aí. Quero encontrar ele para dar um abraço nele. Então, mas é assim que nós nos sentimos quando somos amados, sabe? Muda tudo. Agora as mulheres vão correr na porta-lua, às vezes sai alguma coisa, sai uma brilhete, algum bilhetinho. Mas é isso que o amor faz, ele muda tudo ao nosso redor. E quando a gente se sente amado, é fácil você amar de volta. Porque o amor é algo poderoso. Nos sentimos felizes quando somos amados, seguros, confiantes. É isso que o amor produz em nossos corações. Então, no início do sermão, eu estava falando que não é muito difícil passar pelo sofrimento. E os momentos que nós mais lutamos, quando sofremos, são tempos que nós tendemos a esquecer de Deus e desse amor, que Ele está no controle de tudo. Mas lembre-se do que falou aqui no versículo 31 e 32, que diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as outras coisas? Incrível. Deus, Ele não poupou nem o próprio Filho por amor a nós. Quanto mais Ele nos dará as outras coisas que nós necessitamos. Coisas básicas do dia a dia, necessidades até às vezes sem muito sentido, que nós queremos e desejamos. Então o amor de Deus por nós é muito grande. E quando entendemos esse amor, a gente encontra forças para enfrentar qualquer desafio. Podemos sim nos tornar vencedores. E como ele fala, para a gente terminar, no versículo 35 e 37, eu vou ler na versão NVI, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe, quando sabemos que somos amados, podemos ser mais que vencedores. Quando entendemos que temos a ajuda do Espírito Santo para nos encorajar nos momentos difíceis, podemos dizer que somos mais que vencedores. Quando mantemos a esperança do céu, conseguimos viver de uma maneira que agrada a Deus e podemos bradar sim, somos mais que vencedores. Espero, meus irmãos, que essa perspectiva de Deus tenha tocado o nosso coração hoje. Que isso nos leve a sermos discípulos mais comprometidos, discípulos mais confiantes em Deus e no poder dEle. Que isso nos ajude a cada dia a bradar com mais convicção: somos mais que vencedores. Temos um Deus fantástico, um Deus maravilhoso, um Deus que cuida de nós de uma maneira que nós nem conseguimos entender completamente. Que isso possa nos levar a depender mais e mais dele. Vamos terminar com uma oração. Jesus, obrigado por esse tempo, pela sua palavra, pelo seu ensinamento que é profundo, que é poderoso, transformador. Pai, queremos tanto te agradecer pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Queremos te agradecer pelo seu amor incondicional, pelas ações que o Senhor faz, que nós não estamos nem entendendo e participando diretamente, mas que acontecem coisas incríveis
em nossas vidas, por meio desse amor, dessas ações. Queremos te louvar por isso, Pai. Pelo Senhor ter nos escolhido também. Porque, Pai, quando o Senhor nos convidou, alguns aqui mais recente, outros com mais tempo, foi um momento tão especial para nós. A gente se sentiu tão amado, Pai, porque tem milhares de pessoas, bilhões de pessoas nesse mundo, e o Senhor nos escolheu para sermos parte da sua família. Deus, muito obrigado pelo seu amor. Eu oro por aqueles que estão aqui hoje, aqueles que estão vindo pela primeira vez, que estão vindo um tempo a mais. Que o Senhor, Pai, possa tocar os corações também, despertar o coração de cada um para aproximar-se mais e mais de Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Fique com o nosso retorno para casa. Pai, obrigado pelo perdão dos pecados. E tudo isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão.